O meu nome é Elaine Magari e eu ensino costureiras como ter sua máquina costurando perfeitamente, se tornem independentes de mecânica e também percam o medo de fazer manutenção na sua máquina, tá? Outro ponto que faz a chapa quebrar, agulha quando quebra. Quando a agulha quebra e força, pega aqui fora em algum canto, faz com que quebre, trinque a sua chapa também. E faz com que a sua máquina não puxe o tecido. Então, você vai verificar esse segundo ponto também. A máquina não está puxando, tá? Você vai olhar a chapinha. Terceiro ponto. Eita vida! Tô marcando aqui, né? Vocês pensando o quê, né? Terceiro ponto, dente baixo, serrilha baixa. Então, a máquina industrial, ela tem uma facilidade muito, né? Você ergue baixo o dentinho da sua máquina, no máximo em 1 minuto. É jogo rápido para você fazer isso. Então, você consegue ajustar a altura do dente. A máquina pode patinar também por estar com o dente muito alto, tá? É baixo e alto. Vou pôr aqui nesse daqui. Por quê? Quando ela fica muito alta, ela pode acontecer de patinar no mesmo lugar. Por quê? Ela não está conseguindo fazer o processo de transporte. Então, você tem que entender que existe um ponto de equilíbrio. Não erga muito e não deixe a chapa, ou o dente baixo, abaixo da chapa, tá? Não deixe o dente baixo abaixo da chapa, porque ele tem que passar acima da chapinha. Para quê? Para ele poder puxar o tecido. Porque se ele estiver abaixo da chapinha, por exemplo, aqui, ó, abaixo, você não vai sentir aqui como que vai puxar. Não tem como puxar. Tá? Então, você vai precisar encontrar um ponto de equilíbrio. Erga um pouquinho, baixa um pouquinho e testo. Erga um pouquinho, baixa um pouquinho e testo. Ah, não, eu percebi que ficou baixo, então eu ergo um pouquinho. Opa, parece que ficou muito alto. E como eu sei se ficou muito alto, o muito alto, o primeiro sintoma, ela diminui o ponto. Fica aquele monte de pontinho miudinho, um pertinho do outro. E como que eu sei que ela está muito baixa? É porque ela não puxa o tecido não sai nem do lugar, fica ali, ó, batendo a agulha no mesmo lugar ali, tá? Então, são duas respostinhas aqui em uma, tá? A máquina não puxa muitas vezes também, isso em máquina industrial é fácil de você observar, tá? Eu vou fazer uma demonstração que não é bem isso, mas vocês vão conseguir entender. Cadê? Só para você conseguir entender, tá? Ó. Aqui, isso daqui chama rosca de pressão, tá? Isso daqui que tem em cima da sua máquina, que é uma rosquinha, que você aperta e solta, chama-se rosca de pressão. Se essa rosca estiver muito solta, ela não puxa muito tecido, tá? E se ela estiver muito apertada também não. Então, você vai precisar encontrar um ponto de equilíbrio também na rosquinha de pressão. Existem alguns segredos para alguns tecidos. Alguns tecidos se aperta mais, alguns se aperta menos. Por quê? Dependendo do tecido, se você apertar, ela vai carregar o tecido. Então, é importante você aprender isso também. Ó, dentro daqui da máquina, que hoje eu não vou desmontar a máquina, lembra que eu disse que eu tenho um compromisso, então quando eu tenho um compromisso, eu não fico desmontando, porque quando eu dou aula de desmontar, toma bastante meu tempo, né, para poder explicar com detalhes. Aqui dentro tem uma barrinha, que é a barra do calcador, né, que dá pressão ao calcador, e tem uma mola lá. Conforme eu aperto a rosca de pressão, ela vai apertar, ó, presta atenção, não é isso daqui, mas só para você compreender, tá? Conforme eu vou apertando lá, ó, a minha mola vai apertando e vai pressionando o calcador, tá vendo, ó? Conforme eu vou soltando, a minha mola vai aliviando a pressão no calcador. Então, a rosca de pressão por si só, não é só ela que faz o efeito. Tem uma mola que fica encaixada em cima da barra do calcador. Tudo bem?
tá? Então, eu falei agora sobre a rosca de pressão. Então, você precisa pressionar ela para ela puxar mais o tecido, tá? Pressione ela, puxe mais o tecido, tá? Na questão dela puxar mais. Eu acho que 4 técnicas vai ficar bem claro para vocês. Repetindo, então, porque eu falei 4, acaba se tornando um pouco mais. O dente e a serrilha gastos, eu expliquei para você as causas que acontece isso. Falei para você também que a chapa quebrada, né? Ela dá um efeito também de não puxar, trincada ou quebrada, de não puxar. O dente baixo, ele também não puxa o tecido, ele alto demais também patina, tá? E a rosca de pressão, muito apertada ou solta também, tá? Então, é muito importante você avaliar isso, tá? Só a questão de você conseguir entender mesmo, tá? É importante você conseguir compreender. Elaine, minha máquina reta fica tremendo quando estou costurando. Bom, a máquina ficar trepidando, né, que a gente chama, que é no caso ali, que a Lindinha diz, fica tremendo, é realmente porque o dentinho está pegando na chapa. Então, vamos lá ver se eu consigo mostrar para você de alguma forma aqui, ó. Então, eu tenho o dente e eu tenho a chapa. Quando você costura, faz o processo de costura, o seu dente faz o transporte assim, ó, ele se movimenta. Se ele estiver muito próximo aqui, ele vai pegar na chapa. E o primeiro sinal que vai fazer é a alavanca do retrocesso fazer isso aqui, ó. Talvez não com essa força que eu fiz, né? Mas ela faz desse jeito, começa a trepidar. Então, você vai precisar ajustar o transporte da máquina, tá? Como mudar o ponto da overlock de malha para tecido plano? Bom, Lindinha, o tema da máquina não é hoje, né? Ó, você viu, né? Que hoje o meu cérebro tá mais doido do que nunca, né? O tema da live não é esse, mas eu vou fazer o seguinte, eu vou te responder de uma forma bem, né, rápida, tá? Como mudar o ponto da overlock de malha para tecido plano, tá? Mudar o ponto vai ser, ó, para você ver o grau, né, de entendimento que você necessita. Você vai precisar ajustar o diferenciador e os conjuntos de tensores. Então, o diferenciador e o conjunto de tensor são eles que vão regular o ponto da sua máquina. Não é outra coisa. Agora, se a Lindinha ali não sabe o que é o diferenciador e não sabe o que é o conjunto de tensor, aí lascou, tá? Aí complica, porque como que ela vai conseguir aplicar a técnica? Você entende a diferença do meu profissionalismo para outros profissionalismos? Você precisa compreender, tá? Eu espero que ela saiba, tá? Se ela não souber, ela vai precisar ficar aguardando. Quando surgir esse tema na live, eu vou explicar. E de alguma forma eu já expliquei isso também, tá? Quando eu começo a costurar, o tecido não está saindo do lugar. É o dente da máquina que não está fazendo o processo de transporte. Ah, vou dar mais uma dica aqui, aproveitando a Mariana Nunes. Pela questão da máquina não está saindo do lugar. Pode ser que o dentinho da sua máquina, acontece bastante, tá? Esteja solto, tá? Os parafusinhos, por cargas d'água, o que acontece lá? Eles acabam soltando e a máquina passa a não puxar também, tá? Por isso que é muito importante verificar. Então, mais uma dica, a quinta dica é você verificar se os dentinhos estão presos corretamente, tá? Maravilha? Qual é a tensão correta para costurar tricoline? Vou te contar um segredo, não existe tensão correta. Não existe quantas voltas eu dou para a direita no tensor, quantas voltas eu dou para a esquerda no conjunto de tensor. Porque cada máquina é cada máquina, cada linha é cada linha. Então, existe uma molinha tensora que tem dentro do conjunto de tensor, que aquilo ali vai determinar se ela vai apertar mais rápido ou se ela vai apertar menos, porque, ó, tem aqui, ó, só para eu também fiz isso. Ah, eu adoro isso. Peraí, cadê meu trem? Aqui. Ó, aqui do lado do meu trem, tá? Eu até trouxe isso porque eu queria muito, mas muito, e eu tenho mais uma, só que não sei onde está essa. Ah, pode ser que está dentro do conjunto de tensor. Então, ó,
O que que acontece, vida? Existem vários tipos de mola. Daqui a pouco eu caio da cadeira. Ó, essa aqui é um modelinho de mola para o tensor, tá? Esse aqui é um modelinho de mola para o tensor. Esse daqui é um modelinho de mola para o tensor também. E existem outras mais fininhas. Então, não tem como eu dizer para você que são 3, 4, 5 voltas. Não, você tem que fazer o ajuste e testar. Faz o ajuste, pega um pedacinho do tecido, um retalhinho do tecido que você vai utilizar e testa. Faz o ajuste, testa e fica o tempo todo assim, até que você encontre o ponto perfeito, tá? Eu tenho algumas técnicas que eu ensino de como você, o quanto você vira, como você sabe, você tem que contar, às vezes, as voltas que você deu, se você deu uma volta inteira, se foi um quarto, se foi meia volta, tá? Então, não existe realmente uma quantidade específica, tá? Não existe, só para você compreender. Porque cada máquina tem umas peças diferentes, tá? A questão do ponto, principalmente da overlock, aproveitando a deixa aqui da questão do ponto, ela muda a questão do ponto até mesmo a troca de linha. Se você trocar a linha, o ponto pode desregular. Se você passar a linha, o ponto pode desregular, tá? Tá? Pode desregular. Então, você tenha certeza que não é só questão de ajuste, aperta e solta. É você compreender a linha, o tecido, tá? Um beijo no seu coração. Nos vemos, então, tá bom? Tchau, tchau.